Salve, salve, Sampa geral! E hoje estamos aqui com a CEO, fundadora da Batelli Consultoria Financeira. Tudo bom, Michele? Tudo bem, Leandro, e com você? Tudo jóia, graças a Deus. E com o seu consultor financeiro, Carlos Eduardo. Fala, Carlos, como é que você tá, irmão? Salve, Lê. Tamo aí? Prazer estar aqui, mano. Tudo bom? Vamos bater um papo bacana aí. Vamos aí. Vamos dar uma aula, então, de assuntos financeiros aí pra essa galera aí, no 0800. Vamos que vamos. Uma pergunta bem séria para começar, já um praxe aqui do Sampa Geral, então a gente já vai fundo. 3 perguntas sequenciais aqui. Café ou cachaça, cafeteria ou bar, cafezal ou trigo? Para quem não entendeu, é que a gente é amante do café, então só foi aqui para descontrair café, um pouco. Café e café. E café. E eu acho que, e se não tiver dentre as café, opções... Se não tiver café, acho café. que Café. Quem gosta, gosta, né? Vamos falar então um pouco sobre a Batelli. Vamos. O que é a Batelli, Michele Santos? Na verdade, a gente é uma empresa de soluções financeiras, tá? A gente representa vários bancos e a gente, na verdade, tenta buscar a melhor opção de crédito para o cliente dentro da necessidade dele. A gente busca a melhor opção de crédito dentro do mercado para atender a real expectativa do cliente para compra de algum bem, para um capital de giro, para compra de automóvel, imóvel, enfim. A gente representa bancos, né? Trabalhamos com todas as linhas de crédito. Entendi. Então, Carlos Eduardo, a gente tem um leque de oportunidades, então é isso, para aquisição de bens hoje no mercado, e você como consultor financeiro busca a melhor solução para os clientes, é isso? Sim, na verdade a gente estuda primeiramente o perfil, porque cada um tem um perfil diferente, cada um aqui que está sentado, por exemplo, aqui tem um perfil de compra diferente, então o nosso trabalho é entender qual o perfil e apresentar a melhor opção de compra para aquisição de bens para esse cliente. Entendi. E vocês acham que o fator beleza ajuda nas vendas? Olha, Você 16 anos de vendas é o que tem me sustentado até aqui, acho que foi isso aí. Né? Foi a Beleza. Poxa, ó, a Batelli representando aqui, ó. Foi bem inteligente. Então vamos lá, gente. Vocês se organizam aí para quem responde essa pergunta. Quais as formas atuais aí da gente adquirir um bem hoje? Falando de um bem, um carro e uma casa. Tem 3 linhas, 3 formas de compra, né? À vista, financiamento e consórcio. Dentro dessas 3 é o que a gente faz o estudo do perfil do cliente para apresentar a melhor opção de compra no mercado para esse cliente. Claro que nunca a gente indicaria o à vista. Não indica. Mesmo o cara tendo ali a grana... quero comprar um carro de 50 mil. Estou com 50 mil. Aí compensa... É que depende muito do perfil, principalmente com relação à parcela, o capital que ele tem mensalmente ali para poder descapitalizar ou não. De repente... Não envolve só os 50 mil. Às vezes ele só tem aqueles 50 mil. Entendi. Então depende muito. A gente realmente faz um estudo levantando todas as possibilidades e tudo que o cliente pode oferecer para que ele consiga esse bem. Assim, Lê, hoje dentro do mercado financeiro, acompanhando a Selic, ela está hoje em 13,75. Certo. Automaticamente, o financiamento está muito em alta. Então, hoje o nosso produto piloto é através do consórcio. Porque hoje a gente consegue trabalhar hoje com um consórcio estruturado, né? Dependendo do perfil do cliente, ele tendo ali um valor de entrada, a gente consegue estruturar um consórcio, fazer uma contemplação, fazer com que o cliente realmente economize, né, na compra daquele bem. Então, hoje, diante do cenário atual financeiro, o consórcio ele é o nosso carro-chefe. A gente consegue hoje trabalhar fazendo a liberação de crédito através do consórcio e automaticamente fazendo com que o cliente economize bastante, né, na aquisição de algum bem. Então, a parte de financiamento hoje não é algo que a gente indica tanto, até devido à alta da Selic. Então, hoje o financiamento ele não é uma solução financeira, né? Existem outras linhas de créditos muito melhor do que o financiamento em si. Para explicar então para os ouvintes, a questão o financiamento ele está atrelado a Selic, então ele oscila o seu poder de taxa de juros de acordo com a Selic. O consórcio não? Não, o consórcio hoje ele contém apenas taxas administrativas, né?
que são a taxa para a administradora do consórcio ela administrar o dinheiro e repartir, né, o dinheiro para quem foi contemplado. Então, hoje o consórcio, ele é... Vamos dar um exemplo claro. O financiamento hoje imobiliário está em torno de 1% ao ano. 1% ao mês. Certo. Hoje um consórcio a gente consegue trabalhar 0,10. 0,10 enquanto 10. financiamento Exato. Ou seja, 90% de economia para o cliente. De um planejamento. Exato. Mensalmente falando. Sim. Né? Exato. E é por isso que a gente cita muito em todas as reuniões que a gente faz, quando a gente... Não, mas puxa que assim, o financiamento, ele tá muito na cabeça do brasileiro. Sim. Né? Exato. Por quê? Porque a gente fala, né? Pô, quando a esmola é demais, o santo sempre desconfia. Você acabou de me falar de um benefício de 90% de vantagem em cima de um outro produto. Por que ainda na mentalidade do brasileiro existe algum receio, algum interclave? O que acontece? A gente está falando aí de uma luta de mais de 200 anos de financiamento contra 60 anos de consórcio. Ah, tá. Então, o financiamento ele já é muito mais antigo. Muito mais antigo do que o consórcio. Então, basicamente, entra muito sobre educação financeira, que a gente sabe que a gente não tem. Faltou, né? Faltou muito. Então, basicamente, para você reestruturar, para você ressignificar na cabeça das pessoas que o consórcio é uma linha de crédito mais viável que o financiamento, isso é muito difícil. Parece que é... Até parece porque que existe ali algum... sabe o que acontece? O brasileiro hoje em dia, ele é imediatista. Ele não sabe se planejar. O consórcio, por mais que a gente faça hoje um projeto no qual o cliente ele vai ter uma economia de 90%, por mais que ele tenha essa economia, o cliente ele não quer esperar. Porque a gente precisa, mesmo que eu faça um projeto de contemplação, a gente precisa de um prazo para fazer isso acontecer e ele realmente ficar satisfeito com aquele nosso produto. Só que o financiamento ele te dá de imediato. E o brasileiro prefere pagar, prefere ser imediatista, ele prefere pagar 3 vezes mais o valor. Esse imediatismo ele sai mais caro. Exato. Por ter na hora. Ele quer na hora, ele paga o preço por ter na hora. Vou te dar um exemplo, por exemplo, um casal hoje está pensando em casar. Já noivou, daqui 2 anos vai casar e vai ter o imóvel. Por que ele não começa a pensar desde agora? Já vamos se programar. Já tem a data daqui do 2 anos eu tenho a minha casa né? própria, por exemplo. Não, eles passam esses 2 anos, eles planejam a festa, convidados, comida, só que o imóvel eles deixam pro último prazo e eles acabam entrando, ou eles vão alugar um imóvel, ou eles vão pro financiamento que vai dar o imóvel de imediato para eles. Então eles acabam pagando o preço por não se programar. O consórcio é exatamente isso, é uma compra programada, é uma compra inteligente. A gente costuma dizer, por quê? Porque você se programa, você paga mais barato por isso, porque não tem juros, apenas uma taxa administrativa, mas precisa dessa programação, precisa dessa... Se você for a longo prazo e a qualquer coisa na sua vida, existe um planejamento, existe uma programação. Por que financeiramente a gente não é educado dessa maneira? Então? Acho que foi o assunto que você beliscou ali, né? Educação financeira no Brasil em si. Ela é muito... A gente aprende muitas coisas, mas a investir o nosso dinheiro, basicamente a gente tem que buscar por nós mesmos, por nossa própria educação. É inteligente dizer então que a gente, por falta dessa educação financeira, a gente veio sendo doutrinado a sermos funcionários de bancos. Mas mesmo porque nada o dinheiro que o banco te libera é o nosso dinheiro, não é do banco. Ele trabalha com o nosso dinheiro. Porque ele libera ali uma taxa de juros absurda, enquanto ele pega por um outro lado com uma taxa... Os juros que a gente está pagando é o dinheiro que ele está liberando para um outro cliente, basicamente é ele. Hoje a gente tem exemplos claros, né, de financiamento. Inclusive eu fiz uma simulação para uma cliente há pouco tempo, no qual ela queria 300 mil financiado com o banco, né? Ela era uma cliente personalité e o saldo devedor dela ficou de 900 mil reais. Ou seja, ela comprou um imóvel e vai pagar 3 imóveis no total. Ou seja,
300 para pagar 900 600, e ela exato. é uma cliente com, acredito que por ela ser personalité, ela tem ali Tem um perfil de crédito bem legal, assim, tem um perfil de crédito, inclusive o imóvel que ela queria comprar é 800 mil, no final o saldo devedor dela ficou exatamente no valor do imóvel. Então, assim, Imagina quem não tem um perfil tão... De compra. De compra. Imagina um casal Porque a taxa hoje, de uma juros dela pessoa deve ter que sido tem, super baixa. Exato. que tem 20 mil reais e quer comprar um imóvel de 300. Meu, Vai basicamente... Você acaba fazendo loucura para você ter seu imóvel, né? E por mais que um corretor de imóvel fala que você consegue pagar de trás para frente, que você Consegue amortizar aquela... Meu, Nunca são vai ser muitos tão- anos. Por exemplo, um financiamento aí a gente está falando de 360, 420 meses. São Isso 35 anos, 35 anos. 30 anos pagando. Consórcio a gente faz projetos aí de 12 anos, 15 anos, máximo, basicamente é o projeto que a gente faz. Então não é só economia de dinheiro, e sim de tempo de vida, tempo de você se programar para um próximo projeto, para dar um passo em uma outra conquista. Basicamente você fica preso só naquela conquista. Pô, então, se a gente considerar o tempo de um financiamento de 35 anos e considerarmos aqui o tempo de um consórcio 12 a 15 anos, no tempo de financiamento você teria 3 imóveis pelo consórcio? Basicamente é isso aí. Exatamente. Só voltando no assunto dessa cliente, ela ia pagar 600 mil de juros. A gente fez um projeto legal para ela. Através do consórcio, ela pagou 60 mil reais apenas de juros. A gente fez o projeto de contemplação para liberar esses 300 mil reais para ela. Pagou 360. No final, ela pagou 60 mil reais apenas de taxas administrativas. Ou seja, ela teve uma economia aí de 540 reais para a compra do mesmo bem. Só que assim, a gente mostrou para ela que ela tinha outras possibilidades além do financiamento, né? Então, Colocou ali no papel. colocou no papel e mostrou, ó. Só que tem que ter um projeto que a Cliente gente faz que em escolhe. cima. Exatamente. Era um cliente de perfil, deu para fazer o projeto, a gente fez o projeto, ela teve uma economia de 540 mil reais. Mas por quê? A gente soube explicar para ela que de fato existe outras opções de crédito além do financiamento e além do à vista, né? Então hoje o consórcio dá para ser estruturado, não é igual o banco, por exemplo, nos ensina que o consórcio ele é apenas para você juntar um dinheiro, né? Não é assim dessa forma. Hoje, através do consórcio, a gente consegue estruturar ele e consegue também fazer algo a longo prazo para você poupar um dinheiro e ter um crédito a longo prazo também. Entendi. O banco em si parece, pelo menos eu já fui, vou dizer vítima, né? Mas eu já adquiri um consórcio através do banco, mas até então eu nunca tinha me preocupado em fazer um planejamento. Então, se eu tivesse conhecido vocês anteriormente, provavelmente, então vocês montariam para mim um plano. Exato. Né? Ele falou do casamento, provavelmente ele vai casar em breve. A gente vai 2 anos. Por aí. Vamos já. Já Estamos tá pagando. se planejando já. Já tô pagando. Já tá pagando, Já tô né? pagando. Tem que pagar. Na hora que tiver a data, já tem que ter a data Tem que ser exemplo, né? de pegar a chave também, né? Então, pode-se dizer que então, em 2 anos é possível, com um planejamento adequado, o cliente está adquirindo esse bem com todas essas vantagens, assim, é ok. Isso é verídico. Então, se o Carlos Eduardo for casar, daqui 2 anos ele monta uma estratégia com o apartamento dele. A gente tem vários cases de sucesso entre nossos clientes recentemente, desde que nos últimos 6 meses que a gente está aqui trabalhando no cowork, de vários clientes que foram contemplados, que teve suas conquistas aí realizadas num período de 6 meses. É um sonho ali. Então vocês realizam sonhos, né? Exatamente. Porque quem não quer casar e ter casa? E na verdade a maior função que a gente tem e a maior realização do nosso trabalho é a contemplação do cliente. A nossa conquista é a contemplação do cliente. É a concretização do nosso trabalho bem feito. Então, se você for contemplado... se abrir para vocês, assim, né? Dependendo do caso, acho que eles devem explicar tudo. Não é só... A gente basicamente participa do sonho dessa pessoa. Até a realização dele, a gente participa. Ali, lado a lado. Isso.
nessa mentoria, porque existe ali uma execução mensal ali, questão de assembleia, essas coisas, e vocês acompanham eles, prestam essa assessoria também, vocês mantêm um contato, essa proximidade com os clientes. Exatamente. Hoje a gente, né, a ideia de abrir uma consultoria financeira, soluções financeiras, é exatamente isso. A gente faz o acompanhamento do cliente até a concretização do sonho dele, até a concretização, até o faturamento do bem, a gente faz esse acompanhamento todinho. E a nossa ideia também, Lê, de abrir a consultoria, de fazer algo em relação às soluções financeiras, é porque hoje você vai, por exemplo, numa administradora, ela só tem aquele produto para te oferecer. Então ela vai querer mostrar que aquele produto é o melhor. Então hoje não, hoje a gente abriu um leque de produtos, de uma plataforma multibanco, para a gente realmente mostrar ali para o cliente que a gente tem todas as opções de crédito e que a gente realmente vai mostrar o que é realmente vantajoso para ele. Vocês vão apontar ali. A gente vai apontar, a gente vai mostrar quais são as taxas que estão liberadas, o que de fato ali vai atender a necessidade dele. Então hoje a gente resolveu realmente de fato abrir a empresa, né, de soluções financeiras para realmente mostrar e fazer uma consultoria financeira diante da situação do cliente mesmo. Show de bola. Então, assim, quem for hoje na Batelli, ela tem que também se preocupar com algum custo desse serviço prestado por vocês? Esse é um dos pontos que eu acho que é mais benéfico para o cliente, né? Hoje a gente não cobra nada em relação à consultoria para estar fazendo tudo isso. A gente recebe diretamente dos nossos parceiros, porque nós somos parceiros autorizados dos bancos e administradoras de consórcio. Então, toda a nossa remuneração vem do crédito que a gente disponibiliza. Então, o cliente, a gente não cobra nada do cliente em relação à consultoria, em relação a mostrar a melhor opção de crédito. A gente é remunerado através das instituições financeiras. Então o cliente pode ir lá, tipo assim, ele teve um insight, ele está só pensando em alguma coisa, ele pode sentar com vocês lá, vocês... E é engraçado que muitos clientes perguntam qual que é o custo da consultoria. A gente já imagina, porque ela é rica de assessoria, né? De serviços, né? De informações. Então a pessoa vai sair dali já, de repente, serviços. Só de você ir visitar a pessoa na casa dele, você já gera um custo, né? Legal, um ponto interessante. As reuniões também podem ser feitas de acordo com a necessidade. Tipo assim, o cliente ele não consegue sair da casa dele por alguma eventualidade e tal. Ou na empresa. Vocês podem ir até lá, vocês podem fazer uma call, alguma coisa do tipo. Sim, hoje a gente faz, né? A tecnologia veio com tudo e hoje a gente consegue fazer reuniões com gente até da Bahia. Eu tenho clientes, por exemplo, que estão na Bahia. E eu consigo fazer reuniões por videochamada. A gente faz hoje um processo extremamente online, né? Se porventura tiver um cliente em outro estado, eu tenho cliente de outros países, né? Só para você ter uma noção que a gente consegue também fazer um planejamento, porque também é vantajoso, né? Quem está de fora ganhando em euro, investir hoje no Brasil. Então a gente consegue fazer reuniões online, reuniões presenciais, a gente consegue ir até o cliente. Então a gente sempre, né, monta ali uma estratégia para conseguir atender o cliente da melhor forma possível. E ainda continua muita gente fora do Brasil injetando então aqui no Brasil, porque o que acontece? Eu vejo um cenário atual que, de acordo até com o aumento da Selic, parece que houve um boom de consórcio. Houve alguma coisa que cresceu. Aconteceu isso mesmo ou só parece? Porque hoje eu ouço falar mais de consórcio do que eu ouvi anteriormente. Olha que interessante, né, Lê? A gente teve uma crise, né, no qual muita gente se beneficiou disso e muita gente caiu com isso. E o consórcio ele foi beneficiado com isso. Eu acho que as pessoas começaram a querer se planejar mais, as pessoas, como eu posso dizer... Deram mais valor ao dinheiro. Deram mais valor ao dinheiro. Acho que por ficar em casa começaram a repensar um pouco mais. E o consórcio ele realmente deu um boom. Nesses 3 últimos anos, o consórcio ele vem batendo recorde histórico. Então ele sempre está aumentando em relação ao faturamento. Exatamente por causa disso. As pessoas começaram a repensar um pouco mais em relação a custo. A gente conseguiu mostrar um pouco mais o nosso trabalho, né, em relação ao consórcio. A Selic foi lá em cima, como eu te falei, hoje o imóvel de 300 mil você paga 900 mil, através do consórcio você paga 60, 70 mil reais de taxa administrativa. Então, realmente,
recorde histórico. Nesses 3 últimos anos, a gente vem batendo recorde histórico de vendas de consórcio. Ano após ano, ano só após ascensão. ano, só em ascensão. E graças a Deus, acredito que vai melhorar muito mais ainda. Para você ter uma ideia, o consórcio hoje movimenta mais de 7% do PIB do Brasil. 7%. Só nessa empresa em 2020, 2021, foi 7 bilhões, 8 bilhões no ano de vendas de consórcio. Uau! Isso que nem acabou 2022 e 2022 está batendo o recorde de 2021. E acredito que hoje a gente também está tendo oportunidade de mostrar um pouco mais sobre o produto. Você acha que então os brasileiros estão tendo mais acesso à informação correta ou eles estão aprendendo a mexer com dinheiro? Eu acho que a parte digital influenciou muito nisso, principalmente por todo mundo ter ficado em casa. Você acabou pesquisando mais opções sobre tudo. Mercado, compra de roupa, ou compra de qualquer tipo de produto. Como ganhar dinheiro com o celular. Então, se hoje o produto ele é bem divulgado virtualmente, com certeza ele vai ter muito mais visualização e mais interesse da população. Então, eu acredito que isso influenciou bastante, principalmente nesses anos de pandemia. A alavanca digital aí veio para ajudar, principalmente em algumas áreas que a galera não se importava tanto em pesquisar. A informação tá ali, né? Sim, cabe quem tem que Tá mais fácil, buscar, né? Das pessoas buscarem a informação. E é legal também, porque às vezes a gente vai em algumas reuniões e a gente mostra as possibilidades que o consórcio consegue agregar ali no cliente e muitas vezes o cliente ainda não tem essa informação, ele não sabe que o consórcio ele agrega. Eu vou dar um exemplo claro aqui. Hoje em dia a gente consegue fazer o levantamento de capital de giro através do consórcio para o empreendedor. A gente consegue levantar um dinheiro barato para o empreendedor. E muitos empreendedores hoje em dia não sabiam dessa forma que o consórcio O consórcio ele pode capitalizar a empresa. Gente, espera aí. Michele Santos. Conte-nos mais. Eu sou um cara que gosta de falar de empreendedorismo, por isso hoje vocês estão aqui convidados. Então vamos dar vamos puxar um pouquinho mais desse assunto aí. Para o empreendedor, o consórcio ele pode ser utilizado para montar caixa. Como isso? Para fazer um fluxo de caixa, sim. Hoje o consórcio ele é uma compra e venda, né? Hoje, basicamente, assim, praticamente quase todos os clientes que eu atendo, que são empresários, eles têm algum imóvel, eles têm algum automóvel. Então, a gente consegue hoje fazer a alienação do bem e fazer a liberação integral do dinheiro para ele fazer um fluxo de obra, para ele investir na empresa, enfim. E o mais interessante de tudo isso é que é uma linha de crédito extremamente barata comparada com qualquer capital de giro hoje que tem no mercado. Até mesmo o Pronamp, por exemplo. Até mesmo o Pronamp sai mais barato do que você hoje pegar dinheiro diretamente com o governo. Até porque é um pouco mais difícil. Mas muita gente não conhece essa modalidade de crédito, que através do consórcio eu consigo levantar um capital de giro 100% meu para fazer um investimento na empresa. Mas hoje a gente consegue fazer também essa modalidade de crédito pro empresário. E é super interessante, porque Sim. o empresário ele depende de ter o seu fluxo de caixa com o menor custo possível, justamente Ele quer taxa, diminuir ele quer taxa, porque o dinheiro faz dinheiro. Para o empresário, isso influencia 100%. Ele se preocupa sempre E no sabe custo, receita. Exatamente. Se ele diminui o Exatamente. custo e tem uma receita E estável, sabe o ele que é consegue interessante ter lucro. disso? Porque como a gente faz a compra e venda do imóvel, o imóvel continua no nome de quem fez a compra e venda. Vai continuar na mão do empresário. Ele pode, por exemplo, alugar, fazer rendimento em cima do próprio imóvel dele para pagar a parcela daquilo que ele vai investir na empresa. Não vai ter nenhum custo. Não, porque às vezes está o imóvel parado, ele pode alugar, com o valor do aluguel ele paga a parcela, fica com o capital na mão e com o imóvel, Injeta no negócio dele. valorizando. Então é por isso que eu falo, é sempre legal a gente sentar, conversar, alinhar, porque a gente tem, dentro de quando a gente faz uma reunião, a gente consegue pegar essas dores do cliente e aí a gente dá a solução. E muita gente não conhece essas modalidades de crédito, por isso que é até legal a gente estar divulgando aqui um pouquinho, falando um pouco sobre isso, porque é algo que o brasileiro ainda desconhece. São poucas pessoas que sabem dessa forma hoje de levantar capital de giro. Eu acho que aqui a gente pegou um ponto muito importante de falar então um pouco mais desse produto, porque eu ainda sinto, não sei se vocês por atuarem nessa área podem me corrigir, eu acho que ainda existe ainda um muro levantado quando o assunto é consórcio. E eu queria falar então um pouco com vocês sobre as mentiras
as mentiras de consórcio. Né? E aí a gente separou aqui, puxando agora esse tema, o diretor mandou aqui. Né? Então, vocês podem, por favor, me falar o que é um consórcio. Né? Vamos explicar para quem quer... acho que vou começar a olhar para o consórcio diferente. Vai abrir ali um espaço no subconsciente. Insere essa informação correta agora. Para que quem estiver nos ouvindo consegue... Carlos Eduardo, consultor financeiro, explica para quem estiver te ouvindo o que é um consórcio, por favor. Consórcio é uma linha de crédito sem juros, que cobra apenas uma taxa administrativa pela empresa administrar o seu dinheiro. A liberação desse crédito é basicamente um consórcio. Você entra num grupo de pessoas que se autofinancia por um bem comum. Certo. Todas as pessoas que estão nesse grupo, eles pagam a parcela mensalmente, que vai gerar um fundo, e com esse fundo é o que faz as liberações mensais, a contemplação do cliente. Não então, mensalmente existe Mensalmente existe a assembleia onde você, clientes desse grupo são contemplados. São liberados o crédito integral para ele comprar e ele pagando apenas um valor de parcela. Então, mas aí a gente já puxa aqui o segundo item dessas possíveis mentiras então do consórcio. Não sai nunca. Demora para montar esse fundo? Demora para contemplar? Como que é? É só por sorteio? O cara tem que ter sorte ali. Como a gente disse lá no início da conversa, programação e planejamento. Então, o consórcio ele pode ser liberado a curto, médio e longo prazo. Cada cliente também tem um desejo diferente. Tem gente que faz consórcio só para investir e não quer a curto prazo. Ele quer apenas... Não quer gastar o dinheiro. Não quer gastar o dinheiro e quer algo para ele investir, para que ele não gaste esse dinheiro. Não sei se você, mas eu comecei a investir no consórcio porque eu tenho dificuldade enorme em guardar o dinheiro. Isso porque qualquer dor de barriga às vezes que a gente tem, ou às vezes a gente vê alguma coisa que a gente gosta, a gente vai lá, aquele dinheiro que está guardado, vai lá e compra. Então o consórcio, ele te obriga, a gente fala que é uma poupança forçada, porque é um boleto que você se compromete a pagar mensalmente e em troca de um bem para você mesmo. Uma hora ou outra você vai ter esse bem. Esse é basicamente um cliente a longo prazo. Jogando dinheiro em algo que nunca mais vai ter retorno. Exatamente. Exatamente. E a curto ou médio prazo, aí vai depender muito mais do cliente do que da própria administradora. E, claro, dos consultores que está atendendo eles, né? É bem importante. Bem importante, né? A palavra-chave é essa, consórcio é planejamento. Né? Dependendo do perfil do cliente, hoje a gente trabalha com grupos que estão em andamento, né? Que tem uma saúde financeira extremamente boa e apta, que a gente consegue ver histórico de grupo. Então, o consórcio ele é um planejamento real. Mas depende só da sorte? Não, depende do cliente também, porque hoje a gente consegue fazer o projeto de contemplação. Se o cliente ele tem hoje um valor de entrada, a gente faz essa contemplação a curto prazo. Com o dinheiro que ele tem. Exatamente. A gente gente utiliza o dinheiro dele. Contemplar. Exatamente. A gente faz um projeto de contemplação. Agora é aquele cliente que só consegue pagar parcela. A gente tem outros métodos, né, que vão além da sorte, que a gente consegue utilizar algumas outras técnicas para ajudar o cliente. Tá? Então o consórcio ele não é sorte. Quando as pessoas falam, mas consórcio é sorte. Não, o consórcio ele é um planejamento. Isso tudo depende do cliente. Também não dá para eu, né, fazer um projeto sem entrada, sem nada e falar e dar uma garantia. Não, eu nem posso fazer isso. Então o consórcio ele de fato ele é um planejamento. Se o cliente tem poder de compra, se o cliente tem um valor de entrada, a gente consegue fazer algo a curto prazo. O cliente não tem, a gente consegue ajudar ele além da sorte. A gente vê outras opções, né, dentro do projeto dele e tenta ajudar ele de outra forma para ser contemplado um pouco mais rápido. Mas não, esse negócio de consórcio é sorte, isso não é. Existe outros meios. Existe estratégias, dentro do consórcio existem estratégias, não é apenas sorte. Existe um ponto bem importante, Lê, que além do planejamento, que é o consórcio, que é uma palavra disciplina, ela está atrelada muito a esse trabalho do planejamento através do consórcio, porque não adianta nós, consultores, ir até a sua casa, fazer um planejamento, adquirir todas as informações do seu perfil, você falar que você tem X valor para a gente trabalhar esse dinheiro para que a gente vai ofertando o lance todos os meses para que você seja contemplado. Se a gente montar todo esse planejamento, fecha o consórcio e daqui 2 meses você falar, putz, aquele dinheiro eu gastei com outra coisa. Então o planejamento...
ele foge totalmente. Então não adianta você querer o prazo se você não tiver disciplina todos os meses para continuar com aquele planejamento inicial que a gente fez e montou, que a gente estipula de repente uma meta para que você seja contemplado, mas que vai depender muito mais da sua disciplina do que do próprio planejamento. A real é essa, quem se planeja economiza. O imediatista ele paga caro. Né? O cliente que é imediatista ele vai pagar caro. Quem se planeja, até porque eu falo planejamento, mesmo que a gente pegue hoje um cliente que ele tem um valor de entrada, ele é um cliente que se planejou para ter aquela entrada, não foi? Sim. Então o planejamento você de repente ele tem ali um dinheirinho ali, ele fala assim, se eu usar esse dinheiro aqui para antecipar umas parcelas no financiamento, eu consigo... mas de repente esse dinheirinho que ele tem pode ser parte de uma estratégia para ele adquirir o bem com uma taxa de juros 90% mais vantajosa. E é engraçado, assim, você falou uma palavra, uma taxa de juros. O consórcio ele não trabalha com taxa de juros, é uma taxa administrativa. Porque ela não é variável. Não, Entendi, ela é fixa. Atrelada... vamos colocar aí 0,10. Exatamente para quê? Para a administradora administrar aquele dinheiro e fazer a distribuição. Então, ela é realmente uma taxa administrativa. Ela não se enquadra hoje como uma taxa de juros. Né? Até porque, aquilo que eu te falei, o cliente pegou 300, vai pagar 900, no consórcio ele paga 60 mil, que é apenas a taxa administrativa. Então, nem se enquadra aí como juros, né? Como falado, é muita vantagem. Com o ponto que você falou, e até a gente gosta de comentar muito, né, com relação à meta. A gente quando coloca uma meta pessoal, né, de repente de um patamar ou de um poder aquisitivo, algo do tipo, a gente sempre estabelece algumas metas pessoais, o que acaba nos motivando a acordar todo dia e olhar para aquilo e falar assim, é isso que eu quero, né? E é interessante quando você cita a meta para um bem que normalmente também está atrelado ao comportamental da pessoa, ao que ela quer profissionalmente, ao que não sei o quê. E às vezes é o que você falou, a pessoa ela perde a disciplina, simplesmente ela perde a disciplina, porque ela de repente ela não olha mais para aquela casa como a meta. Pô, se ela iniciou um projeto bacana de uma casa dentro de 2 anos ou dentro de um período X, por que ela vai desistir desse sonho, né? Então acho que é interessante isso, porque se a pessoa tem esse compromisso mensal e ela for fixa nisso, uma hora essa meta vai chegar. Uma hora ela vai conseguir, né? Exatamente. Sim, exatamente. Essa é um dos mitos que fala se ela ficar, vai ter a casa dela. O consórcio consegue te educar até dessa forma, né? A partir do momento que eu entro, que eu começo a pagar um boleto, né, no consórcio, eu já estou me educando financeiramente a todos os meses, me comprometer com aquele valor, porque eu sei que seja daqui 2, 3, 5, 10 anos, eu vou ter a minha casa. Porque eu estou me comprometendo com isso. Te ensina a ter paciência sobre. Então, assim, o consórcio ele te educa em relação a isso também, né? Porque eu costumo perguntar, eu faço essas perguntas para todos os meus clientes, quando eles não têm entrada. Quanto que você conseguiu juntar nos últimos 5 anos? 90% dos meus clientes falam, não consegui. Nada. E se eu te der um boleto hoje, você paga? Consegue pagar. Porque às vezes é R$1.000, é R$500, gasta com besteira. Então ele se educa financeiramente. Exato. Ele já estaria no imóvel dele, faltando 10. Exato, fazendo outros investimentos. Então o consórcio ele é uma forma de educar o cliente também a poupar aquele dinheiro para ter algum bem, para realizar um sonho. Eu vou dar um case aqui de sucesso, que foi um dos meus primeiros clientes do consórcio. Era um amigo meu, ele já tinha me falado da dor dele, né? O sonho dele era ter um carro. Só que ele não conseguia de forma alguma poupar o dinheiro dele. Ele guardava, dava um mês depois ele tirava o dinheiro. Cheguei nele e falei assim, Henrique, vamos fazer o seguinte. O nome dele é Henrique. Eu vou gerar um boleto aqui pra você, né? Era 60 meses na época, e você vai pagar esse boleto porque através desse boleto você vai adquirir o seu veículo, já que você não consegue juntar o dinheiro, se entrada é quase impossível você comprar, então você vai. Deu 3 meses, ele pagou 3 meses de boleto, ele foi contemplado. Hoje ele tá andando com o carro dele, e se ele não tivesse... Ele levou quanto tempo antes? Sonhando com o carro? Já tava ali uns 3 anos que ele falava, o meu sonho é ter um carro e ele não conseguia juntar dinheiro. Então ele se comprometeu a pagar o boleto. E assim, foi 3 meses a situação dele. Só precisou agir. Ele só precisou dar o primeiro passo, exatamente isso. Deu 3 meses depois, hoje ele tá andando com o carrinho dele e hoje já tá até trocando de carro já. Então assim, se comprometa, né? O consórcio ele te ensina isso. Não fica deixando para amanhã, porque o imediatista vai pagar caro por isso.
A maior frase do consórcio: só contempla quem faz. Só contempla quem faz. Nunca vai ter, né? Porque, queira ou não, ele estava com 3 anos aí de sonho. Se você me perguntar, mas se eu fizer o consórcio, contempla? Só contempla. Contempla. Você tem que fazer. Tem que fazer, né? Tem que fazer. Só contempla quem faz. E vocês fazem essa consultoria justamente para enquadrar esse cliente aí dentro de um bom grupo, né? Exatamente. Para que aconteça isso, a contemplação. Esse, de fato, Lê, é um dos nossos diferenciais, né? Hoje, existe casos e casos, né? Tem cliente hoje que quer a longo prazo, então ele não tem um valor de parcela baixo, então a gente acaba colocando ele num grupo, às vezes, que está em andamento, mas porque é um longo prazo, é um cliente que quer a longo prazo. Mas hoje o nosso diferencial é isso, é a gente realmente achar um grupo legal, com uma saúde financeira, a gente mostrar um projeto, a gente realmente, de fato, ajudar o cliente dentro do consórcio, para que, aquilo que o Cadu falou, né? O sucesso do meu trabalho é a contemplação do cliente, é a realização do sonho do cliente. Então, a gente tenta fazer tudo da melhor forma para que realmente, de fato, a gente consiga concretizar aquele projeto que a gente fez inicialmente com o cliente. Para você ter uma ideia, uns 80% das nossas vendas a gente não faz de imediato. A gente vai até a sua casa ou faz a reunião com você, te apresenta e te vende a ideia. O nosso trabalho inicial é te vender a ideia do planejamento e como que você vai conseguir essa conquista. Então você vai estruturar para o cliente ali as etapas. Sim, eu não vou até a sua casa para te vender na hora, mesmo porque se você for um cliente que quer a curto prazo, a gente vai ter que realmente fazer um trabalho de estudo, ver grupos todos os dias, o dia inteiro, basicamente a gente entra no sistema vendo grupos. Por quê? Porque é através do grupo, com uma saúde financeira boa, com bastante contemplação, que a gente vai conseguir viabilizar a conquista do seu imóvel, do seu automóvel. Então, teve clientes até, a gente tem um case muito legal nesses 6 meses que está aqui, que é uma cliente que mora em São Caetano. A gente fez um planejamento para ela e a gente deu um prazo, a gente dividiu as cartas, a gente foi até a casa dela, vendemos a ideia, ela já tinha o dinheiro. Se a gente quisesse e se a gente pensasse só, por exemplo, na comissão, a gente teria vendido na hora, ela teria pago na hora a primeira parcela. Qualquer grupo você teria entregado para ela? Eu teria feito online para ela o cadastro na hora. A gente pegou a documentação dela, a gente demorou para cadastrar as cartas dela. Dentro de umas 3 semanas a gente ficou demorando pesquisando. Por quê? Porque a gente precisava realmente um grupo que atendia a necessidade dela na expectativa que ela tinha. Entendi. Então, tanto que ela ficava me perguntando: Cadu, você não vai cadastrar minha venda? Você não vai... Ela estava ansiosa para entrar, só que a gente falou: não é agora. Eu não vou te cadastrar em qualquer grupo. Eu vou te cadastrar em um grupo que... certo. Em 3 meses ela contemplou a primeira carta, no 5º mês ela contemplou a outra carta e, ela tinha um prazo até o final do ano. É isso. Super grato. Mas por quê? Porque o intuito não foi a venda apenas e a comissão. É claro que se a gente falar que a gente não quer a comissão, trabalha para isso. Mas a realização, a conquista, a contemplação do cliente é um dos principais. Na verdade, solucionar o problema do cliente. Imagina a felicidade dessa cliente. Ela indicou clientes, então não é só a venda dela. É o sucesso dela hoje, que acaba... Todos os nossos clientes que a gente tem é tudo indicação. Né? Hoje a gente graças trabalha a Deus, a gente... porque é aquilo que a gente falou, né? Sucesso vem... Eu acredito que se a gente faz um projeto hoje para você, a gente contempla, automaticamente você vai divulgar um pouco do nosso trabalho. Então hoje esse é o sucesso realmente de fato do nosso trabalho. Muita gente usa até esse produto como um produto para investimento, assim, né, que a gente até comentou, um prazo de financiamento, a gente conseguiria 3 casas dentro do consórcio em si. As pessoas também conseguem enxergar essa oportunidade no mercado de falar, peraí, eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, mas peraí, se eu fizer isso daqui 30 anos, eu tenho 4 casas e posso viver só de aluguel, As pessoas têm também essa... enxergam essa oportunidade? Não, hoje as pessoas não... É aquilo que eu falei pra você, as pessoas elas não conseguem enxergar muitas oportunidades que o consórcio pode te oferecer. Você falou de uma coisa bem legal, sobre investimento. Mas consórcio não é investimento. Não, consórcio ele é investimento. Consórcio ele é uma ponte de você conseguir conseguir o rendimento, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui claro. Eu tenho um cliente que
que ele contemplou em 12 meses, um ano certinho. 300 mil a carta dele. 1.000? Dois. Quanto que tá? 2.100, mais ou 2.100? menos. 2.000. 2.000, pagando num imóvel para conseguir um crédito de 300 mil. Exato. Hoje a carta dele está rendendo, né? Tá rendendo em torno de 0,80. Automaticamente, esse valor que está rendendo é basicamente o valor de parcela que ele paga. Ele nem comprou o bem. Nem comprou bem. Ele só contemplou e deixou o dinheiro com quem... Após contemplar, você consegue aplicar a sua carta enquanto você não fatura o bem. Exato. Mas tira do administrador e põe num banco, é isso? Não, é uma aplicação direto na administradora. Então... Então a sua carta fica aplicada. Legal que você vai ter um rendimento não sobre o um ano que você pagou de parcela, e sim sobre o total contratado. Então está rendendo 0,8 pelos 300 mil. E é sobre juros compostos. Então no primeiro é sobre 300. Os próximos meses é sobre todos os rendimentos. Se ele não quiser o bem, por exemplo, se ele quiser deixar rendendo pelos próximos 10 anos, imagina quanto de dinheiro ele não vai retirar em espécie sem ele precisar até alienar qualquer bem. Ou até mesmo, Lê, tem uma outra forma hoje que a gente fala sobre investimento. Hoje o cliente ele consegue contemplar uma carta comprando algum imóvel que automaticamente esse imóvel ele vai se autovalorizar, né, durante os anos, porque o imóvel hoje é comprovado, não cai, exatamente, muito difícil. E automaticamente ele pode colocar alguém, né, alugar esse imóvel e com o valor desse aluguel ele vai pagar a parcela dele. E aí ele vai, entra em outro... Casa ali... Pagou a parcela, entra o outro consórcio, contempla outro consórcio, faça o mesmo projeto, daqui a 10, 12 anos, quantos imóveis que você não vai estar tendo? Sem mesmo você descapitalizar, sem mesmo você pagar parcela. Só pagando as parcelas iniciais até a contemplação. Até a contemplação do primeiro. Exato. Contemplou, comprou a casa. No final você vai ter uma renda. Colocou alguém para morar, casou o aluguel dessa pessoa que está morando ali, tem o dinheiro novamente no caixa. Vou pro meu segundo imóvel, por isso que dentro desse prazo assim, você consegue... Vamos dar um exemplo. Você falou dos 360 meses, são 30 anos. Um consórcio é de 12 a 15 anos. Então, automaticamente eu entro em um financiamento, no consórcio eu consigo ter 3 imóveis. Se pagando sozinho, no final eu vou ter 3 imóveis, né? Vou ter 3 fontes de renda e 3 imóveis, porque eu posso vender e ganhar. Enfim, então o consórcio... Aposentadoria garantida. Exatamente. Isso, então, essa é a parte que a gente fala que o imóvel ele consegue te dar a opção de investimento, né? Não é o consórcio em si. É o que você vai fazer com o consórcio que vai te trazer o rendimento. Então, hoje você comprando bens, colocando para alugar, no final vai estar valorizando bem, vai estar... tendo forma de rendimento, que é o aluguel da pessoa, e você consegue também utilizar ele como forma de levantar. Exatamente. Então, se a gente puxar agora o assunto inicial da educação financeira... Basicamente está atrelado a tudo isso que a gente falou. Acabamos de jogar tudo na mesa aqui, né? Exatamente. O cara que ele pode só realmente sair da inércia e começar a pensar na aquisição de um bem, da onde vai morar, sair do aluguel... Como também a gente já pode agora compreender, acho que, vou dizer assim, um nível acima. O cara que tem aquela visão fala, não quero só o meu imóvel, eu quero me aposentar daqui a um tempo. Quero investir. Exatamente. Eu quero ter meus bens, eu quero... Exato. Né? Que eu acho que é o que todo mundo busca, uma estabilidade financeira. Aquela coisa de eu quero me aposentar com 40 anos. Dá tempo, hein? Inclusive, eu quero. Tá chegando. Estou trabalhando para isso. Vamos conversar mais depois aqui de bastidores. Você tá com seu documento aí? Tô, deixa qual que é o WhatsApp, vou mandar aí. Olha, ficou uma última aqui, mentiras sobre o consórcio. É só para carro e casa? Vamos lá, eu ia falar sobre isso. Hoje, através do consórcio, você consegue comprar bens automotores, né? Consegue comprar máquinas industriais, você consegue comprar caminhão, tudo que tenha chassis que seja automotor, você consegue efetuar a compra, tá? Bens imóveis, você consegue comprar hoje um apartamento, uma casa, você consegue comprar um terreno e com o próprio valor da carta de crédito você consegue fazer a construção desse terreno, você consegue pagar a documentação, né, no caso do terreno, você consegue reformar hoje uma casa, se você quiser, você consegue fazer capital de giro, né, para empresário, cirurgias, viagens... Festa de casamento.
festa de 15 anos, enfim. Tudo isso tem consórcio para isso, então? Tem consórcio para exatamente Você isso. paga 60 mil para uma casa, você não vai pagar quase nada para fazer uma cirurgia plástica. Por que Exatamente. você não fez ainda, Cadu? Porque eu Eu não já preciso. falei. A câmera me ama. Eu já falei, mas... Ele não tá te ouvindo, né? Você já marcou a sua? Mas hoje o consórcio ele viabiliza a compra de muitos itens, de muitas... Até mesmo dá pra fazer festa de aniversário. Festa de aniversário Festa também. de aniversário. Cara, eu achei interessante Máquinas. ainda do imóvel, né? Eu não sabia. Eu pensava que a carta de crédito em si, ela sempre teria que estar atrelada a uma compra. Ok, então vamos pegar uma casa e comprar uma casa pronta. Eu posso comprar terreno, eu posso reformar, eu posso subir casa, eu posso... Um ponto extremamente positivo que eu esqueci de falar, você consegue comprar imóveis rurais. Hoje, se você for ver, até financiamento não libera hoje crédito para rural. Ah, tem essa dificuldade. Se o imóvel for rural, Tem. Rural, hoje em dia é muito difícil você achar hoje uma linha de crédito que vá ali para a parte rural. E o consórcio ele também engloba essa parte rural. Né? Então, é um ponto... Consegue. É um ponto extremamente positivo. Né? Hoje, muita gente da parte rural procura o consórcio porque as linhas de crédito para a área rural é bem escasso. Maquinário rural. Maquinário. maquinários também. Consegue, pode se ser tiver o investido. chassi certinho, bonitinho, consegue efetuar a compra também através do consórcio. Acabou, né? Acabou, a gente... Não tem nem como você não fazer um consórcio. Sítio, máquina pro trigo, ou no caso, meu cafezal. Café. Vamos falar de café, já tem a máquina para colher, a que vai moer, o que vai triturar, a que vai... Pronto, por que eu tô aqui em São Paulo ainda? Deixar consórcio pra tudo. Vamos pro sítio, né? Acho que... E assim, gente, então, eu queria que... É importante a gente falar um pouco mais desse assunto, porque eu acredito que a educação financeira em si, até pela escassez, pela dificuldade que ela é manuseada no nosso país, né? Eu acredito que vale muito a pena a gente reforçar isso, até mesmo porque aqui tá 0,800, não vai ter no final um arraste para cima, né? Vocês que entendem um pouco dessa questão de taxa de juros, um pouco não, vocês entendem da taxa de juros, da aquisição, da maneira de se planejar, os projetos para aquisição e tal. Hoje, né, vamos colocar um pouco isso na cabeça de um jovem, né, o jovem que está começando agora no mercado de trabalho, está morando com a mãe, está morando com o pai, não tem essa despesa, vai tudo pro fluxo, né? E aí, vocês não acham que eles merecem aqui uma dica, um toque? Porque a gente dá conselho, né? Mas eu já tive 17, 18 anos, Lê, quanto era difícil. Mas se eu tivesse essa mentalidade de hoje... Com certeza. Né? Por experiência própria, eu lembro que quando eu ainda trabalhava em lojas, eu tinha 21 anos, tinha sido promovido, ganhava muito dinheiro mensalmente. Já estava voando. E não tinha essa mentalidade. Eu lembro que minha mãe falou na época, filho, por que você não paga uma carta de crédito? Na época eu não tinha nem ideia do que era uma carta de crédito. Ainda perguntei, falei, mas o que é? Ela falou, você vai pagando um imóvel. E, enfim, resumindo, eu peguei uma parte desse dinheiro, coloquei numa poupança, abri uma poupança, falei, mãe, tem 3 mil reais lá na poupança, só para mostrar para ela que eu iria guardar o dinheiro. Ajuizado. Acabou que esses 3 mil aí ficou mais de um ano lá, nunca coloquei mais nenhum real, não fiz a carta de crédito, acho que por falta de conhecimento, principalmente na época, ainda estava no início do WhatsApp e redes sociais ainda, então não tinha tanta informação. Então acho que isso, principalmente dos jovens de hoje, eles têm tudo aqui na palma da mão. Então acho que fica até mais fácil eles terem essa educação financeira, se eles buscarem realmente uma mentalidade diferente do que a gente teve. Senão, com certeza, nós três aqui já teríamos 5 imóveis cada um. Fácil, né? Porque agora a dúvida os 3 mil ficou lá na poupança, quanto tempo? Então, na primeira dor de barriga foi o que aconteceu. Não, eu tirei 500, falei, não, vou tirar 500 aqui, aí daqui a pouco, uns meses já não tinha mais nada. Já não tinha mais nada. Então, basicamente, comprei meu carro na época, tudo financiado, sem entrada,
acabou que, paguei 2 carros, mas na época, por ganhar muito dinheiro, o que eu pensei? Cabe no meu bolso, eu tenho, então para mim tá ótimo. A gente não faz a conta no custo final do produto. Entendeu? Encaixou aqui essa... Então é o que hoje... encaixou na eu jamais hoje faria uma compra desse jeito sem me planejar, sem me programar através de um consórcio ou qualquer outro tipo de planejamento. Show. Quem nos ouviu, como faz para conseguir essa consultoria, para que consigam ter acesso a essa informação detalhada e planejada para eles? Como que faz para conversar com vocês e para saber um pouco mais agora, detalhado? Procura vocês no telefone, no WhatsApp, na rede social? Nós temos hoje a nossa rede social, que é Batelli Soluções Financeiras. Tá? Se quiser mandar um direct lá, a gente atende por lá e passa todos os detalhes certinho. Tem um contato também, vou passar o meu contato, mas nós trabalhamos juntos praticamente. Pode passar o contato? Vamos fazer assim, o diretor depois coloca... Posso fazer assim de novo? Ou assim? Aqui, ó. Aqui? Aqui é mais um pouquinho pro lado. Então, aí, ó. reformulando aqui, ó, entre em contato com a Batelli, certo? Tá aqui o contato direto deles. Vocês vão conseguir uma assessoria exclusiva, né, para o planejamento, para o plano de vocês, enfim. Procura aqui o Carlos Eduardo ou a Michele Santos ou qualquer um da equipe deles, que com certeza vocês vão ser muito bem atendidos. Da mesma maneira que eu fui aqui muito bem recepcionado por essa dupla sensacional. Venham tomar um cafezinho que a gente tirar esse projeto do papel. E tirar esse projeto aí do papel. Lê, obrigado pela oportunidade. Acho que é um assunto bem importante que deveria ser muito mais falado, principalmente nos dias de hoje. Eu agradeço. E não só pelo hoje, né? Pensando no amanhã. Exato. Esse é Agradeço essa aula, esse papo de milhões aí com vocês. Michele Santos e Carlos Eduardo, em nome da Batelli, aqui no Sampa Geral. Salve! Valeu!